Senhor, vamos fazer uma oração para dar início a esse trabalho em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos em Tua presença em oração nessa noite, Deus, para Te agradecer, meu Pai, por mais um momento na Tua casa, na Tua presença. Ó Deus, queremos Te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja em nosso meio nesta noite, ó Pai. Abençoa os louvores que serão louvados, a palavra que será ministrada nesta igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, pedimos a direção do Senhor nesta noite. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 37 das nossas harpas, em nome de Jesus, 154. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus, aleluia, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, adoro o nome de Jesus, jamais me falta o seu amor, e põe a parte a minha dor, o nome bom de Jesus, aleluia, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus, a minha alma salva está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus, aleluia, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome.
Aleluia. Glória a Deus. O presbítero Ninho vai estar orando para o nosso irmão Isaac, que está trazendo a mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai amado, Deus Santo, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por estar na tua presença nesta noite e te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor venha falar conosco através do teu Filho, Pai. Venha usar o teu Filho como o Senhor tem usado, Senhor Deus. Te peço, Deus Santo, fala com a tua igreja nessa noite, nós venha voltar para nossas casas, alegre e feliz de ter ouvido o Senhor falar. Fale conosco, nos alegre nessa noite, em nome de Jesus. Com a paz do Senhor, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Motivo de nós nos alegrarmos por estarmos na presença do Senhor. Pastor não está, mas ele deixou nós como responsável para estar tomando conta dos trabalhos. E aí a gente tem que se virar, como diz ele. Mas, graças a Deus, que nosso pastor nos outorga essa confiança. Tem alguns irmãos, antes de nós lermos a palavra de Deus, tem alguns irmãos que nos visitam nesta noite, alguns amigos. Onde está o nosso amigo Ramon? Está ali, Deus abençoe. Leonardo. Onde está Leonardo? Está ali. Laura. Deus abençoe. Vivian. Deus abençoe. Taíla. Onde está Taíla? Taíla. Deve ter saído. Fredson e Pamela. Onde está? Deus abençoe ali. Também tem o nosso irmão Arthur. Onde está Arthur? Embaixo. Deus abençoe. E também tem uma carta de recomendação da igreja de Cuiabá, Assembleia de Deus, Cuiabá, Parque Cuiabá, da nossa irmã Antônia Mendes de Oliveira. Onde está a nossa irmã Antônia? Está ali. Deus abençoe. O que a igreja tem a dizer aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A sua presença nos traz alegria em nome de Jesus. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Convido a igreja para se pôr de pé, como não foi feita a leitura nesta noite. Vamos estar lendo na Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo de número 4, versículo 7, um versículo bem conhecido da igreja. Vamos estar meditando um pouco neste versículo, que Deus vai nos ajudar a entender a palavra dele e a aprender mais dele nesta noite. Confesso que muita responsabilidade nós substituindo o pastor pelos dias, mas quem toma conta, quem é o dono da igreja é o nosso Deus. Então, que o nosso Deus venha falar conosco nesta noite. Epístola do Apóstolo Tiago 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Oramos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus queremos te agradecer, Pai, por esses louvores, por esta palavra, meu Deus, que foi lida. Pai, te peço que abra a porta da palavra e me ajude a ministrar a tua palavra nesta noite, meu Deus. Pai, que não venha falar o que nós queremos ouvir, Pai, mas o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Que toda honra e glória seja dada a Ti. Amém e amém. Glória a Deus. Versículo conhecido pela igreja como
diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. É o versículo que Deus colocou no meu coração nesta noite para estar transmitindo para a igreja. Como diz, pegarei somente a parte do versículo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é uma palavra forte. O significado de resistir é conservar-se firme, não ceder. Nós sabemos que na vida do crente ele enfrenta muitas perseguições. O crente ele é tentado a todo momento, porque, como diz a Bíblia Sagrada, o nosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a cada passo que o crente dá, o diabo ele está atrás, procurando uma brecha, procurando uma falha para tentar invadir a nossa vida. Mas nós não devemos esquecer que o versículo ele conclui dizendo que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos livrando, nos guardando. Mas é preciso vigiarmos e termos cuidado com o diabo, porque nós sabemos que ele não brinca em serviço, ele não brinca com a minha vida, ele não brinca com a tua vida. O que ele puder fazer para tentar nos destruir, tentar nos derrubar, ele vai fazer. Assim como tem alguns exemplos bíblicos que Deus, lendo a palavra de Deus, Deus me colocou no meu coração e me fez lembrar de homens que deixaram ser levados pelas paixões, deixaram ser levados pelas tentações do inimigo. Quando nós vamos para a história de Sansão, Sansão era um homem cheio do poder de Deus na sua vida. Cheio, a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor habitava sobre a vida dele. Mas Sansão tinha uma fraqueza. E às vezes essas fraquezas que nós temos nos leva ao fracasso, à queda, nos leva à destruição. E a fraqueza de Sansão era mulher. Sansão era um homem escolhido de Deus, como nós sabemos, ele era chamado como Nazireu de Deus, porque tinha cabelos longos, e a Bíblia diz que a sua força estava nos seus cabelos. Quando ele nasceu, o Senhor disse que não poderia passar navalha em sua cabeça, porque ele perdia a sua força. Mas Sansão, ele foi se envolver com coisa errada, com pessoas erradas. Sansão era inimigo dos filisteus. Mas aonde é que Sansão ele foi entrar? Aonde é que Sansão foi se envolver? Com uma prostituta do arraial dos filisteus. E os filisteus eles já buscavam conspiração para destruir a vida deste homem, para acabar com esse homem, porque Sansão era um guerreiro muito poderoso. Quando ele era tomado pelo Espírito Santo do Senhor, que o Senhor se apossava dele, Sansão ele matava várias e várias pessoas inimigas,
nós sabemos que o diabo ele é astuto e ele age de maneira sutil na vida do homem. Ele age de maneira sutil na vida do crente. É por isso que nós devemos tomar cuidado, porque o diabo ele vai engoldando a mente humana e faz com que o homem perde o foco da palavra de Deus. Sansão ele foi tentado por Dalila 3 vezes. Na 4ª vez ele cedeu. Os filisteus pagaram para Dalila tentar descobrir aonde estava a força deste homem, aonde estava o poder dele. E ela tentou a primeira vez. Sansão enganou ela, disse que as forças dele se amarrassem ele com 7 cipós de uma planta, alguma coisa assim, que ele perdia a sua força. E ela fez isso, esperou ele dormir. Quando ele dormiu, amarrou ele com essas cordas. E no momento que ele estava amarrado, ela gritou: Sansão, acorde que os filisteus estão sobre ti. E ele acordou, na mesma hora ele quebrou aquelas cordas como se fosse nada. Mas ela não desistiu. O diabo ele não desiste de primeira da minha, da tua vida. Ele tenta todo momento destruir. É por isso que eu digo que a palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor. Ele está à nossa procura, a tentar nos destruir. Mas Dalila tenta outra vez. Procura Sansão, pergunta para ele onde é que está a força dele. Ele diz que se amarrasse ele com cordas, que ele perdia a sua força. E mais uma vez ela esperava ele cair no sono e amarrou ele. E mais uma vez os filisteus veio sobre ele e ele levantou e destruiu os filisteus. Mais uma vez enganou. A terceira vez Sansão engana Dalila mais uma vez. Ela pergunta, dizendo aonde é que estava a sua força. E ele diz que se trançasse os cabelos dele e amarrasse as suas tranças, que ele perdia a sua força. E ela fez isso mais uma vez. É por isso que nós devemos vigiar, porque às vezes nós ficamos desapercebidos das coisas. Deus ele nos alerta, ele nos mostra como nós devemos sair de certas ciladas do inimigo, de certas tentações. E às vezes nós não vemos, nós não abrimos os nossos olhos e nós precisamos ter visão espiritual e perceber quando é que nós estamos enfrentando o perigo. Perceber, tentar ver enquanto nós estamos passando pelo perigo. Sansão não vigiou. Sansão só estava preocupado em se satisfazer sexualmente com aquela mulher, apaixonado. Só estava tentando, só estava querendo agradar a sua carne, só estava agradando a sua carne. O que prendia o Espírito Santo de Deus na vida de Sansão eram os seus cabelos, porque Deus tinha feito uma promessa com ele, com a mãe dele. E somente os cabelos dele era quem prendia o Senhor de estar na vida dele. Porque Sansão, olhando para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver que Sansão ele já estava em falha com o Senhor. Ele já estava em pecado, em erro com o Senhor. Por quê? Porque ele foi deitar-se com uma mulher de outra denominação, de outro lugar, com um filisteu, com uma filisteia. E nós sabemos que o povo
povo judeu, o povo de Israel, eles não podiam se comunicar não podia manter contato com o filisteu. E Sansão já estava errado. Até que pela quarta vez Dalila chega para ele e diz: como é que eu vou te provar amor, se todas as vezes que eu pergunto aonde está o teu poder, aonde está a tua força, tu me engana? Como é que eu vou te dar amor assim? E aquilo ali mexeu com o coração de Sansão, e ela já sabia que tinha invadido o coração de Sansão. E ele revelou aonde estava a sua força, e acabou caindo no precipício, caindo no erro. Nós, servos do Senhor, nós temos que tomar cuidado, porque o nosso Deus, Ele sempre nos alerta, sempre nos avisa, e nós precisamos olhar onde está o perigo. Não devemos ser igual Sansão. Não resistiu à paixão carnal, não resistiu às tentações do inimigo. E o que tem de crente nesta terra, neste mundo, deixando ser levado pelas paixões carnais, deixando ser levado por coisas banais, por coisas vãs que não agradam ao Senhor. Nós precisamos tomar cuidado. Nós vemos sempre o pastor pregando, o pastor alertando a igreja, dizendo para nós vigiarmos, para nós tomarmos cuidado, porque o diabo, ele não está de brincadeira. O diabo, ele sempre tenta contra a nossa vida. Para que nós possamos nos manter de pé, devemos vigiar, devemos tomar cuidado. Outro homem que não resistiu, não teve força para resistir à tentação do diabo. Davi, homem segundo o coração de Deus. Imagina um homem segundo o coração de Deus, como Davi. Deus mantinha contato com ele. Davi compôs salmos lindos para Deus, fazia salmos lindos para Deus. Quando estava aflito, clamava a Deus e Deus lhe respondia. Quando estava sofrendo, passando por momentos difíceis, ele clamava ao Senhor e o Senhor lhe atendia. É por isso que nós devemos tomar cuidado com a nossa fraqueza, porque todos nós temos uma fraqueza. Você sabe qual é a sua fraqueza, eu sei qual é a minha fraqueza. O diabo também sabe qual é a minha e qual é a tua fraqueza, e ele luta em cima dessa fraqueza. E Davi um dia está lá no seu palácio, passeando na sacada do seu palácio, e de repente Davi avista uma mulher formosa, uma mulher muito bonita, tomando banho na sacada da sua casa. E aquilo ali mexeu com o coração de Davi, ativou os instintos de Davi. É por isso que eu sempre digo que nós devemos às vezes tomar cuidado com os nossos olhos. Não sei aqui quem é que lembra de uma musiquinha que quando eu era criança cantava na escola bíblica sempre: cuidado o olhinho no que vê, cuidado boquinha no que fala, mãozinha no que pega. E às vezes a gente, por ser criança, acha tão engraçada a música, tão bonitinha, que nem imagina a profundidade que aquela música tem. Uma simples música de criança
alertando a nós vigiarmos. O que mais tem neste mundo, nos dias de hoje, é crente que não vigia. Às vezes tem crente que ele tem uma fraqueza, tem uma falha, e ele não procura deixar aquela falha, não procura deixar aquela fraqueza de lado. E às vezes fica achando que é normal, que Deus sempre vai perdoar. Irmãos, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos atrapalha, e às vezes é viciado nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, como eu já fui, eu não minto, mas eu vi que aquilo ali estava me atrapalhando, que aquilo ali estava atrapalhando a minha vida espiritual com Deus, e eu pedi a Deus, orei para Deus tirar da minha vida, e Deus tirou, porque Deus sabe que aquilo ali é minha fraqueza, e eu sei também, e eu tenho que lutar contra ela. Tem crente que ele não faz esforço nenhum para deixar, por exemplo, vem para a igreja lá fora, fuma, não luta para deixar o cigarro, não se esforça. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que procurar fazer a nossa parte, porque nós fazendo a nossa parte, Deus ele se encarrega de fazer a dele. Então nós precisamos pedir a Deus para tirar aquilo que nos atrapalha. Então Davi, ele sabia que aquilo ali era a fraqueza dele, mas Davi, ao invés de correr do mal, ao invés de resistir o mal, Davi correu para cima. Eu falo isso porque Davi, como eu disse, era homem segundo o coração de Deus. Não adianta pensarmos que nós somos fortes, que nós somos melhores do que ele, porque não somos. E ele era um homem segundo o coração de Deus, estava ali com Deus e Deus falava com ele, e ele ouvia a voz do Senhor. Mas Davi falhou, Davi errou, tramou a morte do seu soldado para ficar com a mulher dele, tramou a morte de Urias para ficar com Betseba. E a Bíblia diz que Davi tramou essa morte, colocou Urias na frente da batalha com o seu general, com Joabe, e Urias acabou sendo morto. Agora imagine só o tamanho do pecado, o tamanho da fraqueza, do erro que Davi cometeu. O homem estava lá defendendo a honra dele, estava lá lutando a favor dele. Mas Davi, cego, já estava cego. É isso que o pecado faz com a vida do homem. O pecado cega o homem. O pecado nos cega. Às vezes tem crente cometendo pecado dentro da igreja, e às vezes fica dizendo: não tem nada não, é normal, mas eu peço perdão para Deus, Deus vai me perdoar. Nós temos que tomar cuidado com isso, sabe por quê? Como eu disse, o pecado ele vai engordando o homem, vai cegando o homem a cada dia. Quando nós formos nos dar conta, já estamos no buraco. É só namorar com a menininha do mundo, não tem problema não. O pastor não vai ficar sabendo, o pastor não vai ver, não vou fazer nada de errado. É só assistir um videozinho pornô no celular, não vai ter nada, depois eu peço perdão para Deus.
É só mandar uma mensagem aqui para uma moça aqui. É só tirar uma fotozinha, como diz o pastor, mostrando os peitos, mostrando a bunda, que não tem nada. Mas o nosso Deus está vendo, e nós sabemos que se nós fizermos essas coisas, nós estamos em falha com Deus. Então nós devemos pedir a Deus para ter misericórdia da nossa vida, porque nós sabemos que a Bíblia diz que a sua misericórdia é infinita e dura para sempre. Mas nós devemos vigiar e tomar cuidado para que nós não abusamos do nosso Deus, das bonanças do nosso Deus, das misericórdias do nosso Deus. Porque como diz a palavra de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que nós devemos de tratar. E nós iremos pagar por tudo que nós fazemos aqui nesta terra. E como disse, voltando à história de Davi cometeu essa falha. Tomou a mulher do seu soldado. Mas Davi pagou preço. Porque nós pagamos preço pelos nossos erros. Nós pagamos preço pelas nossas falhas. E a Bíblia diz que um profeta Natã chega até Davi e vai ter uma conversa com Davi e disse: rei, um certo homem chegou na casa que estava viajando, chegou na casa de um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, muito gado. E este homem rico, e tinha outro que só tinha uma ovelhinha, somente aquela ovelha. E aí o rei, aí Natã falou com Davi. E este homem pegou a ovelha daquela ovelhinha daquele homem e matou e deu para aquele viajante comer. Davi se irou na mesma hora. A ira de Davi se levantou e ele disse: este homem, profeta, é digno de morte. E Natã, olhando para ele, disse: este homem é você, ó rei. E a Bíblia diz que naquele momento Davi, ele se cobriu de pano de saco de cinza, ficou no pátio do palácio a noite e o dia ali, consagrando, pedindo misericórdia, pedindo perdão para Deus, porque ele sabia que ele tinha cometido uma falha, sabia que ele tinha cometido um erro e que ele tinha que pagar pelo aquele erro. Porque o Senhor disse porque a mulher dele estava grávida de um filho dele, e Deus disse que aquela criança iria morrer. E a Bíblia diz que depois de 7 dias de nascido, aquela criança morreu, e Davi estava fazendo a consagração, um jejum pela vida daquela criança. Mas Deus fez Davi pagar pelo erro que ele cometeu. E Davi pagou pelo seu erro. E nós também pagamos pelos nossos. Mas eu te digo algo nesta noite: lembra que se você cometeu algo, uma falha, nós temos um Deus que perdoa os nossos erros, um Jesus que perdoa as nossas falhas, porque Ele não morreu na cruz do Calvário à toa, Ele não se entregou na cruz, se entregou aos malfeitores à toa, Ele se entregou em prol da minha vida, da tua vida, do teu pecado, para nos perdoar das nossas falhas, dos nossos erros. E às vezes tem pessoas que ficam dizendo que Deus não perdoa. Eu já conversei com pessoas que disse que Deus, que Jesus não perdoa um pecador, que Jesus não salva um pecador. Mas Ele salva, Ele perdoa sim. Não importa o tamanho da tua falha, não importa o tamanho do teu pecado, não importa o que você fez, basta você se
prostrar diante do nosso Deus, diante do nosso Jesus, e confessar as suas falhas, os seus pecados, que Deus, Ele vai perdoar as tuas falhas, os teus pecados. E foi assim. Davi não resistiu ao diabo, às tentações do inimigo, e acabou pecando, falhando. Mas nós também temos exemplos bíblicos de homens que resistiu ao diabo, que resistiu ao inimigo. Quando nós vamos para o livro do profeta Daniel, nós vamos ali, Daniel, um jovem, cheio do poder de Deus. Quando Nabucodonosor sitiou Israel, que levou aqueles homens, que eles foram levados cativos para a Babilônia, Daniel, ele não quis se contaminar com o manjar do rei. E a Bíblia diz que Daniel foi um homem respeitado ali na Babilônia. Aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam ali no meio da multidão quando o rei Nabucodonosor tinha feito aquela estátua, ele disse que todos os povos da província tinham que se prostrar, porque se não se prostrasse seria lançado na fornalha de fogo. Mas aqueles jovens estavam cheios do poder de Deus. E quando nós estamos cheios do poder de Deus, nós conseguimos resistir ao diabo. Quando nós estamos fazendo as coisas que o nosso Deus nos ortoga fazer, nos manda fazer, nós conseguimos vencer, resistir ao inimigo. Quando o crente se prostra de verdade, desce de verdade na presença do Senhor, ele consegue resistir ao diabo. Quando o crente vive de verdade o que a palavra de Deus manda ele fazer, ele consegue resistir ao inimigo. Quando nós descemos na leitura da palavra, quando nós descemos no jejum, quando nós descemos na oração, quando nós vigiamos, quando nós fazemos o que o nosso Deus nos manda fazer, que são apenas simples coisas, obedecer a sua palavra, nós conseguimos vencer o diabo, conseguimos resistir ao inimigo. Então que nós possamos fazer isso nas nossas vidas. Toma isso como exemplo para as nossas vidas, para que nós possamos resistir ao inimigo. Aleluias. Porque quando nós fazemos isso, o Espírito Santo se apossa da nossa vida. Mas quando nós falhamos, assim como Sansão fez, quando cortaram o seu cabelo, a Bíblia diz que imediatamente o Espírito Santo do Senhor se afastou da sua vida, porque ele falhou, porque ele errou. Do mesmo jeito foi Davi. Mas quando nós nos prostramos com humildade na presença do Senhor, uma coisa eu te digo, que o nosso Deus, ele não resiste. É um coração contrito, um coração quebrantado, mesmo depois da falha que Sansão tinha cometido, do erro que ele tinha cometido. Quando ele chegou lá no meio do arraial dos filisteus, ele clamou ao Senhor, ele pediu ao Senhor misericórdia, e o Senhor voltou a força que estava sobre ele. Mesmo ele, depois de ter cortado o seu cabelo, o Senhor perdoou ele, e ele destruiu mais filisteu do que ele tinha destruído na sua vida toda, porque o Espírito Santo do Senhor tinha voltado. O Espírito Santo do Senhor, nós não podemos deixar o Espírito Santo se afastar da nossa vida. Nós devemos tomar cuidado.
como estava dizendo, aqueles jovens não se prostrou diante daquela estátua do rei Nabucodonosor. Eles resistiram às tentações, ele resistiu ao diabo. Foram jogados dentro da fornalha, mas passado um momento, passado um tempo, que os soldados foram lá olhar, estavam eles passeando dentro da fornalha, louvando e adorando e exaltando o nome do Senhor. E tinha uma surpresa dentro da fornalha. Sabe por quê? Porque eles jogaram 3 homens lá, mas quando eles foram olhar, tinha 4 passeando com eles dentro da fornalha. Sabe por quê? Era o Espírito Santo, era o nosso Jesus que estava com aqueles jovens. E quando o Espírito Santo, quando o nosso Deus está conosco, está na nossa vida, nós vencemos as tentações, nós vencemos o inimigo. O nosso Jesus foi tentado, mas resistiu ao diabo, e o diabo fugiu dele. Lembra quando Jesus foi tentado lá no deserto, que Jesus estava consagrando 40 dias e 40 noites? O diabo, ele sabia que Jesus estava fisicamente fraco, porém espiritualmente ele estava forte, mas fisicamente estava fraco, porque 40 dias sem se alimentar, sem comer, a mente fica um pouco fraca. Mas aí você diz, mas era Jesus. Jesus era poderoso. Não. A Bíblia diz que quando ele desceu do céu, ele se humanizou, tomou um corpo semelhante ao nosso. Então Jesus estava sujeito a todas as paixões, as mesmas paixões que eu e você estamos sujeitos, ele estava. Mas por estar cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor na sua vida, o diabo tentou várias vezes derrubar ele, mostrou comida para ele, mostrou cidades lindas para ele, mas ele resistiu ao diabo, repreendeu o diabo e ele se afastou dele. E a Bíblia diz que quando o diabo se afastou de Jesus, o que aconteceu? Os anjos do Senhor vieram servir ao nosso mestre. E nesta noite eu te digo algo: quando você se afasta, faz o diabo afastar da tua vida, quando você resiste às paixões desta carne, quando você resiste ao diabo, resiste ao tentador, lembra que os anjos do Senhor, ele vem ao teu encontro para te servir, para te abençoar, para te entregar uma bênção. Então é bom nós vivermos na presença desse Jesus. É bom nós estarmos na presença deste Jesus. Quando foi cantado os primeiros hinos aqui nesta noite, eu já comecei a sentir a presença do Senhor. Eu já comecei a sentir uma alegria imensa dentro do meu coração. E comecei a falar com Deus: meu Deus, como é bom estar na tua presença, como é bom te servir. Enquanto o homem, enquanto o povo do mundo está se prostrando diante das coisas do mundo, está nos botecos, está aí nos paredões, estão aproveitando, alimentando a sua vida carnal, nós estamos aqui na casa do Senhor, alimentando da nossa vida espiritual, alimentando a nossa alma, nos enchendo do poder de Deus, para que nós possamos resistir ao inimigo. Então é gratificante, meu amigo, meu irmão, para nós estarmos aqui nesta noite. Oh, aleluia! Esse Deus é maravilhoso. Ei, você, meu amigo, que nos visita nesta noite, deixa eu te dizer algo: o mundo não tem nada para te oferecer. Besta é você que pensa que tem algo para te oferecer. Quantas pessoas neste mundo aí que estão vivendo de maneira vã, estão aí procurando a alegria, procurando se alegrar dentro de
de um bar, dentro de uma festa, de uma boate, com cachaça, com maconha, com cocaína, mas não se alegra. Mas nós não, nós temos uma alegria verdadeira, uma alegria santa, uma alegria que não passa, que é estar na presença do Senhor, que é estar servindo a este Deus, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando nós não conseguimos às vezes caminhar, nós lembramos que tem Jesus Cristo que está sempre a nos ajudar. Quando nós estamos fracos, lembra que Jesus está conosco, lembra que nós temos Jesus. E quem está no mundo tem o que para se alegrar? Só tem isso mesmo, só tem a cachaça, só tem as festas passageiras. Se alegra à noite e no outro dia volta triste, porque gastou o dinheiro, porque se embriagou. A alegria que nós sentimos não é uma alegria falsa. A paz que nós sentimos não é uma paz falsa, é uma paz verdadeira. A paz que o mundo oferece é falsa. Então você que está aqui nesta noite, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus te ama. Aceita Jesus nesta noite. Aceita Ele. Ele vai mudar a tua história. Aonde está a primeira pessoa que deseja se entregar para Cristo nesta noite? Jesus te ama. Cadê você, meu amigo, que nos visita, que não é crente? Venha receber Jesus. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz. Cadê você, meu amigo? Jesus te chama nesta noite. Venha receber Ele como Senhor e Salvador da tua alma. Cadê você? Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E você precisa morar no céu. Ei, nós estamos aqui, não é à toa não. Nós estamos aqui porque Iraquara, Brasil, tem muito lugar bonito. Mas nós estamos aqui porque tem um lugar mais lindo do que este Brasil, do que esta Iraquara, e é o céu. É por isso que nós estamos aqui. Como o silêncio nos diz que não tem, que Deus em Cristo te abençoe.
Nós vamos estar orando, encerrando o nosso culto, agradecendo a Deus por tudo que Ele falou nesta noite. Convido a igreja para se pôr de pé. Convido o nosso irmão Moura para estar fazendo essa oração. E em seguida o nosso irmão Tonzinho vai estar empreendendo a bênção apostólica sobre as nossas vidas. Cumprimento os irmãos na Santa Paz do Senhor. Oramos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que ela venha tocar em nossos corações, Pai Santo. Para que possamos servir o Senhor a cada dia melhor, meu Pai. Toma nossas vidas em vossas mãos, Pai Santo. Toma, Pai Santo, cada pai de família na mão do Senhor. Ô Santo Deus, aquele que ouviu a palavra do Senhor nessa noite, o Senhor faz a obra, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Por isso nós te pedimos, Pai Santo, abençoa o nosso pastor que se encontra de férias. Guarda a família dele debaixo das suas poderosas mãos. Dê um retorno abençoado no dia que ele voltar, meu Pai. E toma cada pai de família, cada morador dessa cidade. Você vai repreender tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. Vem derrubar, papai, barreiras, aquilo que o homem não pode. Mas o Senhor tem o poder, passando, para neutralizar todo o mal. Que o nome do Senhor seja glorificado em cada canto dessa cidade e desse município. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. E todos fazem sua mão em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja hoje e sempre com todos. E que todos possam dizer amém.